caríssimo, tudo bem? Estou ótima. Ótima, entrando já na aula número 4. Parece que a nossa aula não anda, mas veja que cada questão da prova que estamos resolvendo é um assunto gramatical que você está tendo. Né? Então é um jeito de eu conseguir chegar lá no edital, passar aquele conteúdo, porque concretamente ele cai na prova. Né? Então eu estou fazendo aí na prova do INSS. E são 6 questões, nós tivemos na questão passada o emprego da crase. Eu aproveitei e passei a regra da crase. Aí a questão número 5 do seu material vai tratar do pronome relativo. Olha só o que diz aqui, ó. Está adequado ao emprego do elemento sublinhado em. Diz lá, Mahler, compositor a quem as gerações seguintes fizeram justiça, foi muito incompreendido em vida. A obra de Mahler, na qual tantos manifestaram incompreensão, será que é na qual? Como é que eu vou saber que preposição eu uso aqui, ou aqui, ou aqui? Visitando Steinbach, onde Mahler tanto se inspirou musicalmente? Será que aonde? Mahler amava a paz da natureza, em cuja se valeu? Entendeu? Então esse é o objeto da aula agora. Para poder explicar para você, não, a resposta correta é a letra tal, eu vou ter que explicar por que não pode, por que não pode, o que eu uso cuja, onde, quando. E é essa aula que eu vou ter que dar para você agora, tá? Que é o pronome relativo. Cai em prova. Se eu não disser para você que é 100%, digo que 95% cai. Então, esse é um assunto pontual. Tá? Então, pronome relativo. Quando a gente estuda morfologia, tem lá os pronomes. Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou a, os, as, lelê. Os pronomes oblíquos, então. Aí chega lá nos relativos. O pronome relativo, ele serve para ligar 2 orações e transformar um período composto. E ele substitui palavras para evitar repetição. E ele pode vir sozinho, ligando as orações, ele serve como conector. E forma oração subordinada. Né? Quando você liga, você forma uma oração chamada oração subordinada, adjetiva, etc, etc. Mas primeiro vamos pensar no pronome. Quais são os pronomes relativos? É o que vai substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. É o quem, o cujo, e o onde e o quanto. Tá? Então eles são pronomes, eles sempre se referem a um nome, uma palavra que vem antes. Então, me permita, eu vou fazer um resumo. Se você quiser ir copiando, acompanhe, pegue um papel, porque eu gosto de fazer um resumo, e você tem dentro do teu material, que eu já falei nas primeiras aulas. Mas vamos ao resumo. Então, pronome relativo. Assim. Por exemplo, olha só a função. Não conheço o rapaz. Aí vou colocar um ponto e vou dizer assim. O rapaz saiu. Então, eu estou escrevendo um texto, digo assim, não conheço o rapaz, ponto, o rapaz saiu. Aí a professora de redação vai dizer, não, evita repetir a palavra rapaz. Use um pronome que vai entrar no lugar do rapaz e vai transformar um período composto. E vai fazer uma oração, um período único, porque aqui são 2 orações curtinhas. Daí você faz um período composto ligando as 2 pelo pronome relativo. Então, a gente vai dizer assim, essa frase. Não conheço o rapaz. Aí, no lugar desta palavra rapaz aqui, eu vou usar o quê? Que é o que substitui rapaz. E continua, o que saiu. Entendeu? Então, essa é a função. O relativo, ele substitui uma palavra que já foi citada anteriormente, que está aqui, ó. Então, por isso que a gente diz, ao lado do nome vem pronome. Rapaz é um nome. O pronome se refere ao rapaz. Tá? Então, ao lado de substantivo vem o pronome relativo. E ele tem função sintática. Eu falei para você na aula passada que quando se falar em função sintática, ele é sujeito, ele é objeto direto, ele é objeto indireto, ele é o quê?
ele ocupa a função sintática da palavra que ele substituiu. Então, veja, na frase aqui, ó, o rapaz saiu, o rapaz é sujeito do verbo sair, concorda? Como esse que está no lugar de rapaz, o que é sujeito do verbo saiu. O que é sujeito agora? Porque ele está no lugar da palavra rapaz. Entendeu? Isso que é a função sintática, então, do pronome. Muito bem, agora vamos ver o seu emprego, para poder responder a questão da prova. O primeiro pronome que eu vou mostrar para você é o pronome relativo que. Ele pode ser substituível por o qual, tá? A qual, os quais, as quais. Ele se refere a coisas, então eu vou dizer assim, coisas ou pessoas. Se refere, quer dizer, a palavra que vem ao lado, o nome que vem ao lado, às vezes é coisa, às vezes é pessoa, às vezes até lugar. E ele pode vir sozinho ou acompanhado de preposição. Vamos ver que eu tenho que aproveitar ao máximo o quadro. Veja essa frase aqui. Não li o livro, você indicou. Então, eu tenho que aproveitar ao máximo. Mais uma frase. O filme assisti e não gostei. Saiu de cartaz. Saiu de cartaz. Olha, agora eu vou mostrar para você o pronome relativo, se ele vem sozinho ou acompanhado de preposição. Então, assim, não li o livro, você indicou o livro. Então, por que eu vou dizer você indicou o livro? Eu vou usar só o pronome relativo que se refere à palavra livro, a coisas. Tá? Aí você pergunta para este verbo que vem depois, na segunda oração. Quem indica, indica alguma coisa. O verbo indicar, ele não tem preposição, sabe? Chama-se verbo transitivo direto. Então, aqui eu vou deixar apenas o que? Não preciso usar a preposição. Poderia também ser o qual você indicou, tá? Então, está se referindo ao termo anterior. Veja aqui, vou colocar que em todas, porque o que é coringuinho, ele serve em todas. Então, o filme que assisti que não gostei, saiu de cartaz. Na linguagem oral, é perfeito o filme que assisti. Só que a norma não permite isso. Aí eu vou olhar o verbo assistir e perguntar ao verbo assistir. Quem assiste, assiste a. Sabe que o verbo assistir tem vários sentidos. Pode ser assistir de ver, presenciar. Pode ser assistir de auxiliar alguém. Pode ser assistir o caber, pertencer, é direito que me assiste. Pode ser até morar, e eu assisto em Curitiba. Mas aqui nós estamos usando no sentido de ver, de presenciar. Nessa acepção, o verbo assistir pede preposição a. Quem assiste, assiste a. Esse a que vem para cá. Tá? É isso que eu quero que se entenda. A preposição que vem antes do relativo está ligada à regência. Regência, o complemento do verbo. Tá? Então, o verbo assistir pede preposição a, é o a que vai viajar para lá. Tá? Daí fica legal. Poderia ser ao qual também. O filme a que assisti que não gostei. Aí você pergunta, olha, quem gosta ou não gosta de. Eu diria, eu não gostei do filme. Gostar pede a preposição de. Então, vamos colocar o de que não gostei. Agora tá beleza a frase. O filme a que assisti, de que não gostei. Do qual não gostei. Tá? Então, tá aí o exemplo do que. Vamos ver um outro pronome relativo, que é quem. O pronome relativo quem, ele se refere a pessoas,
a palavra que antecede é sempre pessoas e ele sempre vem com preposição. Ele nunca vem sozinho, ele exige a preposição. Então, por exemplo, numa frase aqui, eu vou dizer assim, ó, essa é a garota lacuna me referi. Eu poderia usar o que, mas eu estou usando o quem. Então, se eu colocar o quem aqui, ó, eu vou observar que o quem sozinho não funciona. Eu não poderia falar assim, essa garota a quem me referi. Tá errado? Então, se eu colocasse o que, ficaria coloquial. Aí eu converso com o verbo. Quem se refere a. Esse a eu vou colocar aqui na frente, a quem me referi, ou a qual me referi, ou a que me referi. Então, se perguntarem, por que tem esse a? Exigência do verbo referir-se. Tá? Então, é assim que funciona. O quem nunca tem que, não vem sozinho. Por exemplo, essa é a mulher, não, simpatizo e confio. Então, eu estou dizendo assim, essa é a mulher, eu vou usar o quem e vou usar o quem. Então, eu já vou conversar com este verbo e com este verbo. Quem simpatiza, simpatiza com. Então, vou dizer com quem simpatizo. Quem confia, confia em. Em quem confio, tá? Então, essa é a mulher com quem simpatizo. E se o verbo não pedir preposição, a preposição que vai servir de muletinha ali é o a. Tá? Então, a pessoa a quem amei viajou. Então, amar não pede a preposição. Outro pronome relativo que eu vou usar aqui é o cujo. Cujo ele tem feminino. Ele vem ao lado de nome. Vou colocar aqui, ó. Ao lado de nome. Substantivo. Ele indica posse. Indica posse. Ele não aceita artigo após. Então, tem uma frase que diz assim, ó. Feliz é o pai, filhos são ajuizados. Por exemplo, uma outra. Este é o Senhor, casa me hospedei. Pronto. Então, aqui, eu vou preencher as lacunas. Olha, feliz é o pai. Os filhos do pai são ajuizados. Isso que indica posse. Ao lado de nome, significa que a palavra filhos é um nome, é um substantivo. Então, eu vou dizer cujo. Eu jamais poderia dizer cujo os filhos. Isso é um erro que eles estão colocando direto nas provas. Não aceita artigo posposto. Esse os não existe. Então, vamos já arrancar fora para você não fixar o erro. Então, feliz é o pai, cujos filhos são ajuizados. Os filhos do pai, tá? Este é o Senhor, casa me hospedei. Eu vou dizer assim, cuja casa. Casa é um nome, é um substantivo. Então, aqui eu vou dizer o cuja concordando com a palavra casa. Aí eu pergunto ao verbo, quem se hospeda? Se hospeda em. Então, eu vou dizer, este é o Senhor, em cuja casa me hospedei.
Tá? Então, o pronome relativo cujo, cuja, sempre vem ao lado de um nome, mas se refere ao termo senhor, casa do senhor. A palavra cujos vem ao lado de um nome, mas se refere ao termo anterior. Não caberia do qual, de quem aqui. Tá? E ainda, nós temos, dentro do relativo, vou apagar aqui em cima, aí as preposições vão variar dependendo da regência do verbo. Tem verbo que pede contra, que pede de, que pede a nome também. Aí vai depender da regência. Por exemplo, este é o livro, autor, tenho simpatia. Entendeu? Então, este é o livro, autor, tenho simpatia. Então, aqui, eu sei que tem autor. Autor é nome, eu vou dizer cujo. Autor. Aí eu pego, quem tem simpatia por. Então, vai ser, este é o livro por cujo autor. A palavra simpatia exige a preposição por, que vai ser colocado lá. Por cujo autor tenho simpatia. Se fosse simpatizo, com cujo autor simpatizo. Bem, daí nós temos o pronome relativo onde, que eu posso substituir por em que, no qual, e só se usa onde quando se refere a lugar, mas lugar real. Só, tá? Daí ele também pode vir acompanhado de preposição ou não. Por exemplo, eu digo assim, opa, o azul tá fraquinho. Curitiba é a cidade onde moro. Você está vendo que aqui eu estou usando onde, me referindo à cidade, que é Curitiba. Então, eu poderia dizer em que moro, na qual moro, poderia ser uma das formas. Agora, em relação a tempo, eu uso quando. Nada de o período onde, a época onde, nada disso. Onde só se a palavra que anteceder vier for lugar. Também a gente diz verbos nas perguntas, a gente diz assim, aonde iremos hoje? Aonde iremos? Nunca diga onde iremos. Aonde iremos hoje? Porque o verbo ir pede a preposição a, é o a que vem aqui na frente, tá? Aonde você quer chegar? Aonde você vai levar tal objeto, tá? E em relação a tempo, eu vou escrever aqui, ó. Em relação a tempo, a gente pode usar um quando, ou pode usar em que, no qual, a época em que, o período quando, mas nunca usa onde. Tá? E um último pronome relativo é o pronome quanto. Ele é relativo quando ele vem antecedido de tudo ou de tanto. Daí porque ele se relaciona, por isso que é relativo, ele se refere ao termo anterior, né? Então aqui eu posso, para finalizar esse conteúdo e responder a questão, eu posso dizer assim. Vai esse mesmo. Não vai esse mesmo, porque aqui está fraquinho. Vou colocar em vermelho. Falei tudo quanto sabia. Tá aí. Então, esse quanto ele está se referindo a tudo, ele tem a função de relacionar. O pronome relativo que está aqui. Falei tudo quanto, falei tudo que sabia. Eu acho que a partir daí, a gente pode completar a resposta agora da questão número 5 no
na sua telinha. Dá uma olhadinha agora na tela, vê se você consegue responder a questão. Diz assim: Mahler, compositor, é para marcar o número 5. A quem as gerações seguintes fizeram justiça, foi muito incompreendido em vida. Então, as gerações seguintes fizeram justiça a Mahler. Fazer justiça a alguém. Então, a resposta correta, caríssimo, é a letra A. Fazer justiça, a palavra justiça pede a preposição a, que está aqui, ó. Tá entendendo? Então, a letra A está correta. Agora, a obra de Mahler, na qual tantos manifestaram incompreensão, não é a qual, não é na qual, é a qual, não é incompreensão. O que é na qual? Vou explicar para você. Na qual é a mesma coisa, o na é a mesma coisa que em mais a. E a palavra incompreensão não pede preposição em. Então está errada essa por causa do na qual. O correto na letra A. Nessa letra ali, na letra B, a obra, a letra B, deveria ser a qual, com crase. Incompreensão a alguma coisa. Tá? Então é a qual, por isso que está errada a B. Aí a letra C diz assim: visitando Steinbach, aonde Mahler tanto se inspirou. Não é aonde, ele se inspirou, é na qual o correto seria. Ou onde, ou em que, não aonde. Tire esse A daqui da frente e coloque na qual. Ou apenas onde. A letra C pode ser onde, pode ser na qual, que é uma cidade, Steinbach, pode ser em que. Está errada a questão C, tá? A D, Mahler amava a paz da natureza, em cuja se valeu para concentrar-se e compor. Não, quem se vale, como é que você vai colocar cuja se valeu? Cuja só vem ao lado de nome. Então, amava a paz da qual se valeu. É valer-se de. Então, a letra D deveria ser assim, ó. A letra D deveria ser da qual se valeu. Da qual se valeu. Está errado como está escrito em cuja. E o último, o século XX, ao qual sobressaíram grandes compositores, não é sobressair-se no século XX, é no qual, não é ao qual. Como Mahler, foi marcado por criações bastante polêmicas. Sobressaíram grandes compositores nesse século. Quando se refere a tempo, tem que colocar em mais o. Então, a letra E, eu sei que estou aqui embaixo, mas é só para concluir, você está me ouvindo. Você vai usar no qual, no lugar daquela forma que está escrito ao qual. Tá bem? E aí, a gente conclui mostrando por que está errado a B, a C, a D e a E. E a correta, então, seria a letra A. Por gentileza, marque a letra A. Puxa, agora vamos ver a outra questão. As normas de concordância. Caríssimo, caríssimo. Aqui você tem que ver. Norma de concordância estão plenamente atendidas. Quando se trata de concordância, e não diz especialmente se é nominal ou verbal, você tem que ficar esperto, bem esperto para ver se o verbo está concordando com o sujeito, tá? Então, quando a questão é de concordância, pense assim, ó. Você faz a pergunta assim, ó. Na questão de concordância, a tua preocupação, se for concordância verbal, a tua preocupação é o verbo. Então, você faz a pergunta o quê? Ou faz a pergunta quem?
sempre antes do verbo. Então é o verbo. A tua preocupação é, faz a pergunta antes do verbo, para ver. Por quê? Porque você está procurando o sujeito da oração. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, deixa eu apagar aqui. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Então, nossa preocupação é se o verbo vai ficar no singular ou no plural. Tá? Então, sempre que tiver a questão de concordância, você grifa os verbos da oração, procura o sujeito para ver se ele está flexionado. Se for concordância nominal, você tem que procurar o substantivo, que é o núcleo. Sempre o substantivo é a palavra mais importante, que a gente fala que é o nome. Se ele está no masculino, se ele está no feminino, se ele está no masculino ou feminino singular ou plural. E todas as palavras que estão perto do substantivo tem que concordar com ele, tá? Então, aí você vai prestar atenção, cuidar com o adjetivo, que é a palavra que vem do lado, com o numeral, que vem ao lado do substantivo, que são palavras que concordam com o substantivo. Cuidado com o artigo, cuidado com o pronome, que são palavras que são grudadas, que ficam em torno do substantivo, sempre concordando com ele. Esse é o estudo da concordância nominal. Isso aqui é muito rápido para você entender. Eu gosto muito de concretizar conhecimento por meio de exemplos. Por exemplo, numa frase assim, quer ver? Os nossos 2 melhores alunos viajaram. De tudo que eu escrevi aqui que tem sentido, tirando o verbo, qual é a palavra mais importante? Se você falar alunos viajaram, você entende. Então, a palavra alunos é um substantivo. A palavra alunos está no masculino e está no plural. Daí observe, o os é um artigo que também está no masculino plural. Nossos é um pronome que também está no masculino plural. 2 é um numeral que também está no masculino plural, tem 2 e 2. E melhores é um adjetivo, que é uma qualidade, que está no plural, não tem gênero. Por quê? Porque todas essas palavras têm que concordar com a mais importante, que é o substantivo, é ele que manda. Então, o erro de concordância, por exemplo, é se apresentasse, por exemplo, nosso no singular. Se estivesse escrito melhor, daí seria um erro de concordância nominal. Entendeu? Então, você, quando tem uma questão de concordância, você vai ter que prestar atenção na palavra básica, que é o nome, e ver se todas as palavras estão concordando com ela, e prestar atenção no verbo, procurando em primeiro lugar o sujeito. O verbo concorda com o sujeito que manda, para ver se o verbo fica no singular ou no plural. Essa é a primeira dica para você fazer. Eu não vou responder a questão número 6, fica de lição de casa. Daí na próxima aula eu vou chegar respondendo já essa questão e mostrando, tem verbos que não tem sujeito, daí não tem plural, tem mais algumas coisinhas que eu tenho que te passar, tá bem? Mas isso é para a próxima aula. Então marcamos aí, questão número 6 será respondida na próxima aula. Continue estudando como sempre. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!